Olá, meu nome é Thalita Colli, eu sou estudante de Direito da FADIP, da Anchieta, e nesse bloco eu vou falar sobre transparência e a fiscalização da Lei Rouanet. Como nós vimos nos blocos anteriores, a Lei Rouanet ela é uma política pública criada para incentivar a cultura no Brasil, permitindo que as empresas e pessoas físicas destinem parte do imposto de renda para financiar projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura. Mas é justamente por envolver recursos públicos de uma forma indireta, é importante que exista aí um mecanismo de controle e uma fiscalização e até mesmo uma transparência. Isso tudo para garantir que esses valores sejam utilizados de forma correta e também responsável. E um dos principais mecanismos de controle da Lei Rouanet é a prestação de conta. Então, depois que o projeto é aprovado e recebe o recurso, os responsáveis eles precisam comprovar como o dinheiro foi utilizado durante toda a execução do projeto cultural. E essa comprovação ela é feita por meio de apresentações de notas fiscais, de contratos, de recibos, relatórios financeiros e outros documentos que comprovem os gastos realizados. E é assim que o governo consegue acompanhar se esse recurso foram realmente aplicados conforme o projeto foi aprovado inicialmente. E além disso, também tem a fiscalização pelo Ministério da Cultura, que ele é o responsável por analisar o projeto, acompanhar suas execuções e verificar se todas as informações apresentadas, elas estão de fato corretas. E aí um outro órgão importante nesse processo é o Tribunal de Contas da União, que é mais conhecido como TCU, que atua na fiscalização da aplicação correta dos recursos públicos e na identificação de possíveis irregularidades. Todas essas fiscalizações é fundamental para garantir maior transparência, responsabilidade social e proteção ao interesse público, principalmente porque os recursos incentivados, eles possuem finalidade cultural e social. E além da fiscalização do governo, a própria sociedade também ela pode acompanhar essas informações. Atualmente, muitos dos dados relacionados aos projetos culturais, eles ficam disponíveis em plataformas públicas. Então, permite que qualquer pessoa consulte as informações sobre os projetos aprovados. E nesse sistema, é possível verificar também os valores captados, os patrocinadores e os responsáveis pelo projeto, até mesmo as prestações de contas que são apresentadas por ele. E isso fornece o chamado controle social, ou seja, a participação da população na fiscalização dos recursos públicos. E a transparência pública ela é essencial porque ela aumenta a confiança da sociedade nas políticas culturais e ajuda na prevenção de fraudes e até mesmo irregularidades. E caso sejam identificados desvios ou uso inadequado dos recursos, esses responsáveis eles podem sofrer penalidade, como devolução do valor recebido, uma sanção administrativa e até mesmo uma responsabilização judicial. É claro que vai depender da gravidade do caso. Por isso que a fiscalização ela não deve ser vista como um obstáculo para a cultura, mas sim como uma forma aí de garantir que os recursos realmente cumpram a sua função social e chegue aos projetos culturais de maneira correta e democrática. E também é importante destacar que esse tema ele possui relação direta com a ODS 10, que é a Agenda de 2030 da ONU, que trata também da redução das desigualdades. Isso porque quando existe fiscalização eficiente e distribuição mais transparente dos recursos culturais, torna-se possível aplicar o acesso à cultura, incentivar os projetos culturais e fortalecer as iniciativas culturais das regiões periféricas e comunidades
menos favorecidas. E é dessa forma que a transparência e a fiscalização contribui não só apenas para controle dos recursos públicos, mas também para a democratização do acesso à cultura, para a efetivação dos direitos culturais que estão previstos no artigo 215 e 216 da nossa Constituição. Portanto, podemos concluir que a transparência e a prestação de contas e também a fiscalização, elas são fundamentais aí para o funcionamento da Lei Rouanet, garantindo a responsabilidade do uso dos recursos públicos e fortalecendo a cultura como um instrumento de inclusão social e cidadania e transformação social do Brasil. Obrigada a todos e até mais!